Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar nessa caminhada maravilhosa da Palavra de Deus. Mas antes disso, lembre, compartilhe essa palavra, dê um like, comente e seja uma bênção nas mãos do Senhor. O Salmo 138 é um salmo maravilhoso porque é um convite. Davi, ele convida as pessoas a celebrar ao Senhor. E ele vai dizer, eu vou adorar, eu vou celebrar mesmo diante de outros deuses, eu vou me prostrar diante do Senhor. Voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Por quê? Por causa do seu amor, da tua fidelidade. Olha que coisa maravilhosa. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Até aqui esse salmo é maravilhoso, mas ele vai, logo a seguir, ele vai falar de algo tremendo. Que esse Deus que está exaltado acima de todos os deuses, esse Deus que é tão poderoso, que acima de todas as coisas, o salmista descobriu um segredo. Ele vai dizer, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então aprendemos aqui que quando clamamos ao Senhor, quando adoramos, quando chegamos diante dele, ele derrama sobre as nossas vidas exatamente aquilo que precisamos, porque o salmista vai dizer que o Senhor deu força e deu coragem. Aqui no verso 6, ele vai estar dizendo, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. O Senhor olha, ele reconhece, mas de longe ele reconhece os arrogantes. E olha o que ele vai dizer, que ainda que eu passe por angústias, tu me preserva a vida, da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. Versículo 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você tem essa confiança, essa convicção que o Senhor vai cumprir? Você crê que o Senhor vai cumprir o seu propósito na sua vida? Que o Senhor derrama graça sobre a minha vida e a sua? Que possamos dizer com essa confiança como Davi, o Senhor dá força, o Senhor dá coragem e viverei todas as promessas do Senhor. Por quê, queridos? Olha o que ele diz na última parte do versículo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amados, que o Senhor, que a poderosa mão do Senhor esteja nos sustentando. Vamos agora para Jeremias. Jeremias, aqui no capítulo 39, ele vai estar falando sobre a queda de Jerusalém. E o Senhor vai estar dizendo que ele usa uma nação para executar juízo. A queda de Jerusalém, ela aconteceu através do exército que veio da Babilônia. Nesse capítulo nós vamos estar vendo que o rei Ezequias, ele acabou sendo capturado, ele foi levado para o rei da Babilônia, ele sofreu uma severa punição. O rei da Babilônia mata os filhos de Ezequias na frente dele, ele manda furar os olhos, ele foi colocado em correntes. Acontece uma coisa terrível. Aprendemos nesse capítulo que a obediência completa do Senhor, ela vai trazer livramento, mesmo diante de situações terríveis que fogem ao nosso controle. O profeta Jeremias, ele estava junto com o povo mais pobre da nação. E eles não provocaram a rebelião, não foram eles que se rebelaram contra o rei da Babilônia. Mas quando veio juízo sobre a nação, eles não foram poupados. De uma certa forma, eles passaram também por situações difíceis e por sofrimento. E mesmo em dias que aconteceu tantas mortes, aqueles que foram obedientes ao Senhor, eles foram poupados. O exército babilônico, ele fez então um cerco ao redor da cidade. E quando eles entram dentro da cidade e se apossam da cidade, que muitos dos falsos profetas, que eram bajuladores do rei, diziam que não ia acontecer, diziam que estava tudo bem, acabam então sendo desmascarados esses falsos profetas. E o rei Ezequias, que eram bajuladores do rei, não é? E antes eles até perseguiam a Jeremias, porque ele falava de acordo com aquilo que o Senhor dizia. As palavras que ele falava eram palavras de ajuste, eram palavras de mudança. Mas olha que coisa linda o que acontece, porque no versículo 11, nós vemos então uma ordem do rei da Babilônia. Ele dá ordem a respeito de Jeremias. Olha que coisa linda, porque quem está acompanhando até aqui, você vai ver que a Babilônia, a palavra fala assim, que eles viriam para executar juízos porque eles eram um povo que não respeitavam ninguém. Eles não tinham temor por nada, eles matavam crianças, mulheres, jovens, velhos, eles executavam de uma forma brutal quando eles invadiam uma nação. Mas agora esse rei, ele vai falar então, vai dar ordem para Nebuzaradã, e ele vai dizer, vá buscá-lo
cuide bem dele, não maltrate, faça o que ele pedir. Olha que coisa linda, ele está falando, trate Jeremias com bondade, trate Jeremias com cuidado. Então nós vemos aqui o amor do Senhor, a graça do Senhor protegendo. E aí, quando Jeremias recebe a bondade, esse cuidado, a palavra do Senhor vem também sobre Jeremias. E olha só, ele estava preso no pátio da guarda, mas ainda assim o Senhor fala com ele e diz, vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não prosperidade. Naquele dia se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia. Ah, queridos, é tão maravilhoso, é tão impactante. O Senhor salvando, o Senhor falando com cuidado, com amor. Ele vai dizer, você não será entregue nas mãos daquele a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, você escapará com vida, porque você confia em mim, diz o Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você tem colocado a sua vida diante do altar do Senhor? Eu quero te dizer que no dia da calamidade, o Senhor vai mandar anjos com palavra específica e vai ter livramento na sua casa. Vamos agora adiante, aqui no capítulo 40, vai estar falando sobre a libertação de Jeremias. Por quê? O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradão, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias, olha como estava Jeremias quando ele foi encontrado por esse comandante. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado para o exílio. Sabe, Jeremias estava também numa situação difícil como estava todos os demais, mas ele recebe essa palavra de cuidado, ele pode escolher para onde ir, e não só isso. A palavra diz que o comandante lhe deu, quando ele decide para onde vai, lhe deu provisões, lhe deu presente e deixou partir. Queridos, tem graça, tem misericórdia, tem providência do Senhor, tem um trabalhar do céu, mesmo quando parece que tudo perdeu o controle, o Senhor continua trabalhando. Vamos para a 1 de Pedro, no capítulo 5. E aqui tem uma palavra dirigida aos presbíteros e aos jovens. Presbíteros porque eram aqueles que estavam cuidando do povo, pastoreando a igreja. Jovem porque o coração do jovem, muitas das vezes ele ainda é imaturo, mas ele é tão ousado e muitas das vezes o jovem tem dificuldade de se submeter, e a palavra vai estar falando então para ele, o apóstolo Pedro vai estar dando conselhos muito importantes. Para os presbíteros ele vai estar falando, pastoreie o rebanho do Senhor, que está aos seus cuidados. Pastoreie não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Pastoreie não com ganância, mas pastoreie com o desejo de servir. Pedro continua falando então sobre essas funções dos presbíteros, mas no versículo 4 ele vai dizer uma coisa linda. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da vida. Sabe, queridos, ele está dizendo, vai ter um dia, e nesse dia vai ter uma recompensa. Hoje você está trabalhando, você está fazendo o teu melhor, mas nós estamos esperando o Supremo Pastor. E quando ele vier, você vai receber a imperecível coroa da vida. Tem vida eterna. Aos jovens, o apóstolo Pedro vai estar falando, sejam obedientes aos mais velhos e sejam humildes. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para a igreja toda, no versículo 8, ele vai estar falando, estejam alerta, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Como eu vou travar esta guerra? Ele vai estar falando aqui no verso 9. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé. A palavra é permanecer. Eu preciso de fé, não é para um dia, para 2 dias, para alguma fase da minha vida. Ele está dizendo, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está falando, mantenham em unidade, mantenham sabendo, olhando para o céu, sabendo que a sua terra não é aqui, sabendo que vocês fazem parte de um outro povo, de um outro reino, e tudo que o Senhor quer, continue caminhando, olhando para o céu, cada um dentro da sua esfera, cada um dentro da sua área que o Senhor delimitou, sabendo que Deus é fiel e que Ele tem recompensa, graça e paz, queridos.